Então, como nós estamos já vindo há algum tempo falando sobre o nosso padroeiro, São Francisco de Paula, no último encontro nós falamos que depois que o rei faleceu, será que Francisco permaneceria lá no castelo? Realmente ele permanece lá. A Ana, então, que era a regente, que ficou ali, pediu que Francisco ficasse, porque ela precisava dos seus conselhos para poder administrar o reino. Francisco ficou e eles, então, sempre pediam os seus conselhos e Francisco o assistia a cada um deles. Nesse mesmo tempo, houve uma revolta entre duas facções, na França e na Bretanha. Ele propôs, então, que Carlos VIII se casasse com Ana da Bretanha, que era condessa. Então, houve o casamento e o ódio, então, desapareceu. Houve uma união, então, entre as duas facções. Em agradecimento, o casal então pediram que Francisco fosse o padrinho da sua futura prole. E também nós vemos que Ana, a regente, que era casada com Pedro, o casal não tinha filhos. E eles pediram também a Francisco que rezasse para que viesse um filho para eles, E Francisco então diz: antes que eu for embora da França, você vai ter a tua prole, falou para ela. Um ano depois nasceu um menino. Depois, mais um tempo, nasceu então uma menina. Então, tanto o casal Pedro e Ana, quanto o casal Carlos VIII com Ana da Bretanha, ficaram muito agradecidos a São Francisco de Paula. E a Ana da Bretanha, Carlos VIII, assinaram uma carta régia, então, para dar posse oficial da casa onde Francisco estava morando, que era dentro das dependências, dos jardins do castelo, onde o rei morava antes, Mas só que daí veio também toda essa proteção dos soberanos, digamos assim, Então o próprio rei Carlos, ele pega e ele vê que dentro daquele ambiente do castelo existia muita pompa ali, E também dava um contraste com Francisco, que morando ali com aquela humildade, aquele pobre eremita. Ele pega então e manda construir um outro convento fora ali, mas bem próximo também do castelo. Um convento com jardins e todo o conforto. E a própria Ana da Bretanha, não a da Bretanha, a Ana regente, ela pega também e pede para construir um outro castelo no sul de Orleans. Não vemos então ali a proteção que começa a haver a respeito da congregação de São Francisco. O próprio rei, que é Carlos VIII, pede para que seja construída uma igreja naquele local que ele teve o primeiro encontro com Francisco de Paula, quando ele tinha ainda 12 anos. E ele quis construir naquele local uma igreja. E nós vemos ali então quanto foi a expansão da congregação de São Francisco. Surgiu muitos conventos, não só na França, mas na Itália, na Espanha e também na Alemanha. Na Alemanha, em 1497, em um ano construíram 3 conventos. Então ali foi realmente uma expansão da congregação de São Francisco de Paula.
E também nós vemos que Francisco foi convidado para também outros conflitos que existia também na Espanha. Então ele ajudou o rei Fernando V, que era da Espanha, assim como ele tinha ajudado o rei Carlos VIII. O reinado de Carlos VIII foi breve, assim como foi breve a própria vida dele. Ele faleceu com 28 anos, como diz os textos, uma morte banal. Ele estava jogando futebol e bateu gravemente com a cabeça na trave e veio a falecer. Então nós vemos que não foi fácil aquele reinado com tanta luta, mas eles precisavam da proteção de Francisco de Paula. Francisco foi reconhecido em toda a França, em todos os países, aquele santo homem. Então que nós vemos que precisamos realmente recorrer a São Francisco, que ele interceda a Deus por nós. No próximo encontro nós vamos ver então qual o rei que veio substituir então o rei Carlos VIII.